Você sabia que Santa Rita de Cássia revelou 3 palavras sagradas, que quando pronunciadas com fé durante o momento da comunhão, têm o poder de abrir, literalmente, o céu sobre sua vida, transformando situações impossíveis em milagres extraordinários. Um segredo guardado há séculos nos conventos mais antigos da Itália, que poucos devotos conhecem, e que pode ser a chave que você procura para ver sua oração finalmente respondida. Imagine estar diante do Santíssimo Sacramento, com um coração cheio de súplicas e dores, sussurrando essas 3 palavras reveladas pela própria Santa Rita, e sentir imediatamente uma força divina descendo sobre você, uma presença tão poderosa que faz suas lágrimas se transformarem em certeza de que o impossível está prestes a acontecer em sua vida. Este conhecimento sagrado chegou até nós através de uma carta manuscrita descoberta recentemente nos arquivos do convento onde Santa Rita viveu seus últimos anos. Uma carta dirigida a uma devota desesperada, que havia perdido tudo e estava prestes a abandonar a fé. Para sempre, você que está me assistindo neste momento. Sei que não foi por coincidência que este vídeo chegou até você. Talvez você esteja passando por uma situação que parece não ter mais saída, uma doença que não tem cura, um relacionamento destruído, uma crise financeira que só piora, ou talvez tenha perdido alguém muito querido e sente que sua fé está se esvaindo como areia entre os dedos. Eu entendo, porque já caminhei por este vale de lágrimas, e sei que há momentos em que parece que nem mesmo Deus nos escuta quando mais precisamos dele. Mas hoje quero que você saiba que Santa Rita ouviu seu clamor silencioso, e tem uma mensagem especial para você que está sofrendo neste exato momento. Antes de continuar, preciso falar diretamente com seu coração. Você que está assistindo agora mesmo, sei que carrega uma dor que ninguém vê, uma angústia que não consegue expressar em palavras. Talvez seja uma causa que os médicos já declararam perdida, um filho que se afastou da família, uma situação financeira que parece um poço sem fundo, ou até mesmo a sensação de que Deus se esqueceu de você. Eu sei, porque já recebi milhares de mensagens de pessoas como você que encontraram esperança quando tudo parecia perdido. Agora quero que você faça algo por mim e por todas as pessoas que sofrem em silêncio. Comente aqui embaixo a palavra milagre, assim, em letras maiúsculas. Não precisa escrever mais nada, apenas milagre, porque quando você faz isso, não está apenas declarando sua fé. Você está se juntando a uma corrente de oração que atravessa o mundo inteiro, alcançando pessoas que precisam da mesma intervenção divina que você precisa. Cada comentário com a palavra milagre que aparece aqui é como um grito de fé que chega diretamente ao coração de Santa Rita, intercedendo não só por você, mas por todos que carregam o peso do sofrimento. Então, por favor, pare o vídeo agora e escreva milagre nos comentários. Sua participação pode ser exatamente o sinal que alguém precisava ver hoje, para não desistir de acreditar no impossível. Santa Rita nasceu em 1381, na pequena cidade de Roccaporena, na Itália, filha de pais já idosos, que a receberam como um presente divino, após anos de orações. Desde muito jovem demonstrou uma conexão extraordinária com o mundo espiritual. Passava horas em oração diante de um crucifixo improvisado no quintal de casa, e já naquela tenra idade, recebia visões e revelações que surpreendiam até mesmo os religiosos mais experientes de sua região. O que poucos sabem é que, além dos milagres e dos estigmas que a tornaram famosa, Santa Rita possuía uma sensibilidade única para perceber como as energias espirituais fluíam nos ambientes sagrados e como objetos e momentos do cotidiano religioso podiam influenciar nossa vida material e espiritual de forma extraordinária. Enquanto a maioria dos religiosos se concentrava apenas em questões da alma, Santa Rita compreendia que o mundo físico e o espiritual estão intimamente conectados, e que nosso bem-estar material também faz parte do plano divino para nossas vidas. Aos 18 anos, contrariando seu desejo de se tornar religiosa, foi obrigada pelos pais a se casar com Paolo Mancini, um homem de temperamento violento e vícios destrutivos, que tornou sua vida um calvário diário durante 18 anos. Rita suportou humilhações, agressões e a dor de ver seus 2 filhos crescerem seguindo o exemplo negativo do pai, desenvolvendo os mesmos instintos violentos e vingativos que caracterizavam a família Mancini. Mas foi justamente neste período de sofrimento extremo que Santa Rita desenvolveu sua compreensão mais profunda sobre o poder transformador da oração
e especialmente da comunhão com Cristo, ela descobriu que nos momentos de maior dor, quando nos apresentamos diante do sacramento completamente despojados de nossa própria força, acontece algo sobrenatural, uma abertura entre o céu e a terra, que permite que a graça divina flua com intensidade extraordinária em nossas vidas, transformando até mesmo as situações mais desesperadoras. Durante esses anos de martírio doméstico, Rita desenvolveu o hábito de comungar diariamente na pequena igreja de sua cidade. Era sua única fonte de consolação e esperança, em meio ao caos que era sua vida familiar. Foi durante uma dessas comunhões em 1415, um ano antes da morte violenta de seu marido, que Rita recebeu a primeira revelação das 3 palavras sagradas, que mudariam não apenas sua vida, mas a vida de milhares de pessoas ao longo dos séculos. Ela estava ajoelhada diante do altar, após receber a hóstia consagrada, quando uma voz suave, mas firme, ecoou em seu coração, como se Jesus mesmo estivesse falando através da comunhão que acabara de receber: filha querida, quando receberes meu corpo e meu sangue, diga estas 3 palavras com todo o teu coração: eu sou teus, e verás os céus se abrirem sobre tua vida de uma maneira que jamais imaginaste ser possível. Estas palavras simples, mas poderosas, carregam em si o segredo da entrega total que abre todas as portas do impossível. Em 1416, Paulo foi brutalmente assassinado em uma emboscada, deixando Rita viúva com 2 filhos, adolescentes sedentos de vingança contra os assassinos do pai. Foi neste momento de desespero absoluto que Rita começou a usar intensivamente as 3 palavras sagradas que havia recebido em revelação. Toda vez que comungava, pronunciava: eu sou teus, com uma fé desesperada de quem não tinha mais nada a perder neste mundo, exceto sua confiança em Deus. Os resultados foram tão extraordinários que mudaram não apenas sua vida pessoal, mas a história da própria santidade católica. Em poucas semanas após começar a usar esta oração durante a comunhão, seus 2 filhos morreram de forma inesperada, mais pacífica, livrando-se assim do destino de assassinos que os aguardava. Rita compreendeu que Deus havia atendido sua súplica de uma maneira que sua mente humana jamais poderia imaginar, preferindo levar seus filhos para si, a permitir que se perdessem eternamente no ciclo de vingança que destruía sua família, há gerações livre das obrigações familiares. Rita tentou ingressar no convento das Agostinianas de Cássia, mas foi rejeitada 3 vezes por ser viúva e pela reputação violenta de sua família. Entretanto, ela não desistiu e continuou pronunciando as 3 palavras sagradas: eu sou teus, durante cada comunhão que recebia, suplicando a intercessão divina para realizar seu sonho de vida religiosa. Então aconteceu um milagre, que ficou conhecido como o milagre da entrada. Impossível. Uma noite após intensa oração e comunhão, onde pronunciou as palavras reveladas, Rita adormeceu em sua casa e acordou dentro do convento trancado de Cássia, sem que ninguém soubesse explicar como havia entrado. As portas estavam todas fechadas. Os muros eram altos demais para serem escalados, e não havia sinais de arrombamento. As freiras interpretaram este prodígio como um sinal inequívoco de que Deus desejava Rita entre elas, e finalmente aceitaram sua entrada para a vida religiosa. Durante seus anos no convento, Santa Rita continuou usando as 3 palavras sagradas: eu sou teus, em cada comunhão. E os milagres se multiplicaram de forma extraordinária. Curas inexplicáveis aconteciam. Regularmente, pessoas desenganadas pelos médicos recuperavam a saúde completamente. Casos financeiros impossíveis se resolviam da noite para o dia. Relacionamentos destruídos eram restaurados. Situações que pareciam não ter solução encontravam caminhos inesperados de resolução. Famílias inteiras eram transformadas pela intercessão que fluía através das orações de Rita, potencializadas pelo poder sobrenatural das 3 palavras reveladas. Mas o milagre mais impressionante aconteceu em 1432, quando Rita tinha 51 anos. Durante uma pregação sobre a paixão de Cristo, ela suplicou ao Senhor que a fizesse participar de seus sofrimentos no momento exato em que pronunciou as palavras: eu sou teus. Durante a comunhão que se seguiu, um espinho da coroa de Cristo, que estava representada em uma pintura na parede, se desprendeu sobrenaturalmente e atingiu sua testa, criando uma ferida que nunca mais cicatrizou. Este estigma, que permaneceu aberto e doloroso até sua morte, era a prova física de que suas orações realmente abriam os céus e estabeleciam uma comunicação direta com o divino. A ferida exalava um perfume celestial que
que se intensificava sempre que Rita pronunciava as 3 palavras durante a comunhão, confirmando para todos ao redor que algo verdadeiramente sobrenatural estava acontecendo. A carta descoberta, recentemente nos arquivos do convento, revela que Rita explicava o poder dessas 3 palavras. De uma forma muito específica, ela escrevia que quando dizemos, eu sou teus, durante o momento da comunhão não estamos apenas pronunciando palavras, estamos fazendo uma entrega total e incondicional de nossa vida, nossos problemas, nossos medos e nossos desejos mais profundos nas mãos de Deus. O eu representa nossa individualidade, nossa personalidade, nossa história pessoal, com todos os erros, acertos, dores e alegrias que nos constituem quando pronunciamos. Estamos reconhecendo nossa existência única diante de Deus, não como números em uma multidão, mas como filhos amados, individualmente conhecidos e cuidados pelo Pai Celestial. O sou indica nossa existência presente, nosso estado atual, nossa realidade concreta no momento. Da oração inclui nossas circunstâncias atuais, nossos sentimentos presentes, nossas necessidades imediatas e nossa condição espiritual, exata naquele instante preciso. É uma declaração de transparência total diante de Deus, reconhecendo que Ele nos vê e nos conhece exatamente como somos, sem máscaras ou fingimentos, e o Teus é a entrega completa ao senhorio absoluto de Deus, reconhecendo que Ele tem todo o direito sobre nossa vida e todos os recursos necessários para transformá-la completamente. Quando dizemos Teus, estamos renunciando ao controle que pensamos ter sobre nossa existência e colocando tudo nas mãos daquele que nos criou, nos ama e tem um plano perfeito para nós. Quando essas 3 palavras são pronunciadas com fé genuína durante a comunhão, criam o que Santa Rita chamava de fusão mística, um momento em que nossa humanidade limitada se une à divindade infinita, permitindo que o poder de Deus flua sem obstáculos através de nossa vida. É como se abríssemos completamente nosso coração e nossa alma para que Jesus, presente na Eucaristia, tome posse total de nosso ser e opere através de nós os milagres que nossa fé limitada jamais poderia alcançar sozinha. Irmã Margarita Dei Pazzi, contemporânea de Santa Rita e testemunha ocular de muitos de seus milagres, relatou em seus escritos que sempre que Rita pronunciava as palavras, eu sou teus, durante a comunhão, uma luz sobrenatural emanava de seu rosto e um perfume celestial preenchia todo o ambiente da capela. Além disso, outras pessoas que estavam presentes durante essas comunhões frequentemente recebiam curas e graças extraordinárias, como se a oração de Rita abrisse um canal de bênçãos que beneficiava a todos ao redor, criando uma atmosfera de milagres que se espalhava por todo o convento. E pelas redondezas, os relatos da época mencionam que quando Rita comungava pronunciando as 3 palavras sagradas, até mesmo os objetos ao redor pareciam ser tocados por uma presença divina especial. As flores do altar floresciam fora de época. As velas se acendiam. Sozinhas as imagens sagradas pareciam ganhar vida, e expressões de compaixão apareciam nos rostos de madeira e pedra, como se toda a criação reconhecesse a presença especial de Deus que descia sobre aquele momento de oração. Mas Rita também revelou que existe uma preparação específica que deve anteceder o uso dessas 3 palavras sagradas. Não basta simplesmente pronunciá-las mecanicamente durante qualquer comunhão, é necessário um estado de espírito particular, que ela descrevia como despojamento total, uma condição da alma onde deixamos de lado todos os nossos apegos pessoais, nossos planos particulares e nossa vontade própria para nos tornarmos completamente disponíveis à vontade de Deus. 3 dias antes de comungar, com a intenção de usar essas palavras, a pessoa deve se dedicar a um jejum especial, não apenas de alimentos, mas também de reclamações críticas e pensamentos negativos. Durante esses 3 dias, deve-se meditar intensamente na paixão de Cristo, especialmente no momento em que ele disse: Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito, estabelecendo assim uma conexão espiritual. Com um mesmo ato de entrega total que Jesus fez no Calvário, no primeiro dia do preparo, deve-se confessar todos os pecados por menores, que sejam, purificando completamente a alma, para receber a graça divina. Rita ensinava que a confissão não deve ser apenas uma lista de faltas, mas um verdadeiro exame de consciência, onde reconhecemos não apenas nossos erros, mas também nossa necessidade total de Deus. Deve ser feita com contrição genuína e com o firme propósito de não mais ofender
a Deus permitindo que a graça do sacramento limpe completamente nossa alma e a prepare para receber as bênçãos extraordinárias que virão no segundo dia. Deve-se dedicar pelo menos 1 hora à adoração ao Santíssimo Sacramento, mesmo que seja numa capela ou igreja simples, concentrando-se na presença real de Jesus na Eucaristia. Esta adoração não deve ser passiva, mas sim um diálogo íntimo com Cristo, presente no sacrário, onde abrimos nosso coração, compartilhamos nossos sofrimentos, confessamos nossas limitações e pedimos a graça de fazer uma entrega total no momento da comunhão. Rita recomendava que durante esta hora de adoração, meditássemos especificamente na humildade de Jesus, que se fez presente na simplicidade do pão consagrado para estar conosco de forma íntima e pessoal. No terceiro dia deve-se fazer uma obra de caridade concreta, ajudando alguém que esteja passando por dificuldades semelhantes às nossas, demonstrando assim que nossa entrega a Deus não é egoísta, mas inclui o amor ao próximo. Esta obra de caridade, segundo Rita, deve ser feita em segredo, sem buscar reconhecimento ou gratidão. Pode ser uma visita a um doente, uma ajuda financeira a uma família necessitada, uma palavra de consolo a alguém que sofre, ou qualquer gesto que demonstre concretamente nosso amor pelos irmãos. O importante é que seja um sacrifício real, algo que nos custe tempo, dinheiro ou comodidade pessoal, mostrando que nossa entrega a Deus se traduz em entrega ao próximo. Apenas após esta preparação, de 3 dias, a pessoa está espiritualmente preparada para pronunciar as palavras "Eu sou teus" durante a comunhão e experimentar a abertura dos céus que Santa Rita prometeu. O momento exato de pronunciar essas palavras também é crucial. Segundo as instruções deixadas pela Santa, deve ser imediatamente após receber a hóstia consagrada, enquanto Jesus ainda está presente de forma plena em nosso ser neste instante de união íntima entre divindade e humanidade. As palavras "Eu sou teus" ganham um poder transformador extraordinário, capaz de mover montanhas, realizar impossíveis e transformar situações que pareciam definitivamente perdidas. Rita explicava que este é o momento de maior proximidade entre o céu e a terra, quando Jesus presente em nós, através da comunhão, pode ouvir não apenas nossas palavras, mas também os gemidos inexprimíveis de nosso coração, as lágrimas não derramadas e os sonhos que nem ousamos pronunciar. É neste momento sagrado que os milagres acontecem, não por nossa força ou mérito, mas pela misericórdia infinita de Deus que se comove com nossa entrega total. Maria Rossi, uma devota italiana do século XVI, deixou um testemunho detalhado sobre sua experiência com as 3 palavras reveladas por Santa Rita. Ela estava enfrentando uma situação desesperadora. Seu marido havia desenvolvido uma doença mental grave, que o tornava violento e perigoso, colocando toda a família em risco. Os médicos haviam declarado o caso incurável e sugeriam que ela internasse o marido numa instituição distante, separando a família. Definitivamente os filhos pequenos viviam aterrorizados, e Maria não conseguia trabalhar ou manter a casa em ordem devido às crises constantes do esposo. Desesperada e sem recursos financeiros para o tratamento, Maria ouviu falar das 3 palavras sagradas através de uma freira que conhecera Santa Rita pessoalmente. Decidiu aplicar exatamente o método ensinado. Fez os 3 dias de preparação com jejum rigoroso, oração intensa, confissão detalhada, adoração prolongada e caridade concreta, ajudando uma viúva idosa de sua vizinhança, na manhã do 4º dia. Dirigiu-se à igreja jejuando desde a meia-noite anterior para comungar. No momento em que recebeu a hóstia consagrada, pronunciou com fé absoluta e desespero total: "Eu sou teu segundo." Seu relato detalhado sentiu imediatamente uma presença divina tão intensa que suas lágrimas se transformaram em certeza de que algo extraordinário estava acontecendo. Uma paz inexplicável invadiu seu coração, e ela teve a sensação nítida de que Jesus acabara de tomar posse completa de sua vida e de sua família. Quando chegou em casa, encontrou o marido completamente lúcido pela primeira vez em meses. Ele não apenas havia recuperado a razão, mas também não se lembrava de nada dos episódios violentos que havia protagonizado. Estava calmo, carinhoso, e pediu perdão pelos sofrimentos que havia causado, embora não se recordasse especificamente deles. A cura foi completa e permanente. O homem viveu mais 30 anos em perfeita sanidade mental,
e se tornou um exemplo de pai e esposo. Dedicado, Maria atribuiu este milagre exclusivamente ao poder das 3 palavras sagradas, ensinadas por Santa Rita, e passou o resto da vida divulgando esta devoção entre outras famílias que enfrentavam situações similares. Giacomo Fontana, comerciante de Florença no século XVII, enfrentava a falência completa de seus negócios após uma série de prejuízos devastadores que o haviam deixado endividado e sem perspectivas. Uma praga havia destruído completamente suas plantações de trigo, um incêndio havia consumido seus armazéns na cidade, e piratas haviam atacado e afundado seu navio, carregado de mercadorias valiosas em poucos meses. Giacomo passou de comerciante próspero a homem arruinado, prestes a perder sua casa e deixar a família na miséria absoluta. Os credores exigiam o pagamento imediato de dívidas gigantescas, e não havia nenhuma fonte de renda no horizonte. Desesperado e prestes a cometer suicídio, para que sua família ao menos recebesse uma pequena herança, através de sua morte, Giacomo soube através de um padre das 3 palavras reveladas por Santa Rita, aplicou rigorosamente o método de preparação durante 3 dias, confessando até mesmo pecados da infância, jejuando rigorosamente, adorando o Santíssimo por horas, e distribuindo entre os pobres as poucas moedas que ainda possuía na comunhão do 4º dia, pronunciou: "Eu sou teus", com uma fé desesperada, de quem literalmente entregava sua vida nas mãos de Deus sem nenhuma reserva. Nas 2 semanas seguintes, aconteceram coincidências tão extraordinárias que mudaram completamente sua situação. O antigo devedor que havia desaparecido anos antes, reapareceu e pagou uma dívida gigantesca que Giacomo já havia dado como perdida. Um navio carregado de mercadorias suas que havia naufragado foi encontrado intacto, numa praia distante, e recuperado. Completamente uma oportunidade de negócio que parecia impossível se concretizou de forma surpreendente quando um nobre precisou urgentemente dos tipos de produtos que Giacomo sabia fornecer em menos de 2 meses. Giacomo não apenas saiu das dívidas, mas se tornou um dos comerciantes mais prósperos de sua região, sempre atribuindo sua transformação ao milagre das 3 palavras sagradas. Ele passou a comungar diariamente, pronunciando: "Eu sou teus", e sua prosperidade se manteve constante pelo resto da vida. Além disso, tornou-se conhecido por sua generosidade, ajudando outros comerciantes em dificuldades, e sempre divulgando o poder das 3 palavras reveladas por Santa Rita Caterina Mendes, uma jovem de família nobre que havia perdido os pais em uma epidemia e se viu sozinha no mundo, com uma herança disputada por parentes gananciosos que queriam internar lá em um convento contra sua vontade para ficar com seus bens. Estava prestes a ser forçada a uma vida religiosa que não desejava quando soube das 3 palavras, através de uma religiosa que conhecera pessoalmente. Santa Rita aplicou o método de preparação com sinceridade total, e na comunhão pronunciou: "Eu sou teus", entregando completamente seu futuro nas mãos de Deus. Uma semana depois, apareceu um testamento secreto de seu pai que mudava completamente a situação legal de sua herança. Além disso, um primo distante que vivia nas Américas retornou inesperadamente para defendê-la judicialmente contra os parentes ambiciosos. Caterina não só recuperou todos os seus bens, como também encontrou no primo um protetor e posteriormente um esposo que a amou e respeitou pelo resto da vida. Ela sempre atribuiu esta reviravolta ao poder das 3 palavras, e se tornou uma das grandes divulgadoras desta devoção entre as famílias nobres de sua região. Mas Santa Rita também alertava sobre a importância da perseverança na aplicação desta oração. Ela explicava que, embora alguns milagres aconteçam imediatamente, outros requerem paciência e fé constante. As 3 palavras, "Eu sou teus", devem ser pronunciadas em cada comunhão, até que a graça solicitada se manifeste completamente. Às vezes Deus permite que esperemos, não porque não nos ama, mas porque quer fortalecer nossa fé e nos preparar adequadamente para receber a bênção que pedimos. Rita costumava dizer que o tempo de espera é também tempo de crescimento espiritual, durante o qual nos tornamos pessoas melhores e mais capazes de administrar as graças divinas que receberemos à espera. Segundo ela, nunca é vazia, mas sempre carregada de sentido e propósito. Rita também revelou que existem certos momentos do ano litúrgico em que o poder das 3 palavras se intensifica, especialmente
durante a Quaresma Semana Santa e nos dias dedicados à Paixão de Cristo. Nestes períodos, a Igreja toda se une numa meditação mais profunda sobre o sofrimento redentor de Jesus, e nossa participação neste mistério, através da comunhão, ganha uma dimensão ainda mais poderosa. Além disso, Rita mencionava que as 3 palavras têm um poder especial quando pronunciadas em momentos de grande sofrimento pessoal. Não que devemos buscar o sofrimento, mas quando ele chega inevitavelmente em nossas vidas, podemos transformá-lo numa oportunidade de união mais profunda com Cristo através da entrega total, que as 3 palavras representam o sofrimento, aceito e oferecido a Deus através das palavras, eu sou teus, torna-se participação na paixão redentora de Cristo, e por isso, carrega consigo um poder transformador extraordinário. Outro aspecto importante revelado por Rita é que as 3 palavras devem ser pronunciadas não apenas com a voz, mas com todo o ser. É necessário que nossa mente, nossa vontade, nossos sentimentos e até mesmo nosso corpo participem desta entrega total. Não basta dizer, eu sou teus mecanicamente. É preciso sentir esta verdade em cada fibra de nosso ser, permitindo que ela transforme completamente nossa atitude diante da vida. Quando fazemos esta entrega genuína, descobrimos uma liberdade extraordinária. A liberdade de quem não precisa mais controlar tudo, porque confia totalmente naquele que tem todo o controle em suas mãos divinas. Rita também alertava que após pronunciar as 3 palavras, devemos permanecer em silêncio interior por alguns minutos, permitindo que a graça da comunhão opere livremente em nosso coração. Este é um tempo sagrado, onde Jesus presente em nós, através da Eucaristia, trabalha, misteriosamente transformando situações, reorganizando circunstâncias e preparando os milagres que se manifestarão em nossa vida. É importante não preencher este silêncio com muitas palavras ou pedidos específicos, mas simplesmente permanecer na presença de Deus como uma criança que descansa tranquila nos braços do Pai. Se você chegou até aqui, é porque Santa Rita tocou seu coração, e você sabe que não foi por acaso que encontrou este vídeo. Ela tem um plano para sua vida e quer continuar te guiando através destes ensinamentos sagrados que compartilho aqui. Se inscreva no nosso canal para receber semanalmente novos ensinamentos, novenas especiais e histórias de milagres que vão fortalecer sua fé. Nos momentos mais difíceis, você não precisa enfrentar suas lutas sozinho. Aqui você encontrará uma família espiritual que entende sua dor e caminha junto com você rumo à vitória. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma mensagem que Santa Rita tem para você através deste canal. E lembre-se, cada vídeo que você assiste é uma oração que chega até ela, intercedendo por sua vida. Hoje você recebeu um tesouro espiritual que pode transformar completamente sua existência. As 3 palavras sagradas, eu sou teus, reveladas por Santa Rita, não são apenas uma oração, são uma chave sobrenatural que abre as portas do céu sobre situações impossíveis. Prepare-se espiritualmente durante 3 dias, confesse-se, intensifique suas orações, faça caridade, e na sua próxima comunhão pronuncie com fé absoluta, eu sou teus. Depois volte aqui, conte seu testemunho nos comentários, para encorajar outras pessoas que precisam de um milagre em suas vidas. Lembre-se, Santa Rita é a padroeira das causas impossíveis, e ela nunca abandona quem confia verdadeiramente em sua intercessão. Sua situação, por mais difícil que pareça, não é impossível para Deus. E através das 3 palavras sagradas que você aprendeu hoje, o céu se abrirá sobre sua vida de uma forma que você nunca imaginou ser possível. A fé move montanhas, mas a entrega total move o próprio coração de Deus.